Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha de geometria plana e agora veremos as relações métricas no triângulo retângulo. Lembra que eu falei para você lá na aula sobre triângulos para guardar o triângulo retângulo porque ele era muito importante? Pois é, então chegou o nosso momento. Vamos lá! Para começar, a gente precisa relembrar o que é um triângulo retângulo. É aquele triângulo que apresenta um ângulo de 90 graus, que a gente chama de ângulo reto. Portanto, esse triângulo que eu tenho representado aqui pra gente, ele é um triângulo retângulo, porque eu estou afirmando que esse ângulo é de 90 graus. Como é que eu represento um ângulo de 90 graus, um ângulo reto? É justamente esse quadradinho com uma bolinha dentro. Então, esse ângulo é de 90 graus, eu sei que esse triângulo é retângulo. Os lados desse triângulo aqui são A, B e C. No triângulo retângulo, esses lados vão ter uns nomes especiais. O lado C, que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, eu chamo de hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, é o lado que está oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados, como que eu chamo? Chamo de catetos. Então aqui os lados A e B são catetos do triângulo e o lado C tem esse bonito nome de hipotenusa. Primeira relação, que é a mais importante de todas, o Teorema de Pitágoras. Esse aqui você tem que lembrar de qualquer maneira, tá bom? O que diz o Teorema de Pitágoras? Ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, se eu pegar a medida da hipotenusa do triângulo e elevar ao quadrado, é igual a pegar a medida de cada cateto, elevar ao quadrado e somar. Então o que nós temos aqui? C ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, a soma dos quadrados de cada cateto. Para você entender o Teorema de Pitágoras, vai aparecer uma demonstração bem bacana aqui, olha só. Por que esse teorema é tão importante, professor? Porque através dele, se eu conhecer dois lados do triângulo retângulo, eu consigo encontrar o terceiro. Se eu tiver a medida dos dois catetos, eu consigo encontrar a medida da hipotenusa. E se eu conhecer a hipotenusa e um dos catetos, eu consigo encontrar o outro cateto, o terceiro lado. Então, ele é muito importante, tá bom? As demais relações métricas surgem a partir do momento que a gente traça a altura relativa à hipotenusa no nosso triângulo retângulo. Vamos lembrar o que é a altura? É aquele segmento que parte de um vértice e chega no lado oposto formando 90 graus com esse lado. E o que quer dizer a altura relativa à hipotenusa? É justamente a altura que vai chegar na hipotenusa. Porque eu poderia traçar as outras duas alturas desse triângulo aqui. Poderia traçar a altura que parte desse vértice e chega no cateto B, e poderia ter também a altura que parte desse outro vértice e chega no cateto A. Mas essas alturas aqui não me interessam. O que interessa é justamente a altura que chega na hipotenusa, é essa que eu marquei de vermelho aqui. Portanto, é o mesmo triângulo retângulo que nós temos aqui, catetos A, B e hipotenusa C. Tá ele aqui, só que agora eu tracei a altura relativa à hipotenusa, tá aqui. Muito bem, perceba que quando a altura chega na hipotenusa, vai dividir ela em dois pedaços. Vou ter esse pedaço aqui, chamei de M, e esse outro pedaço aqui que eu chamei de N. O que está acontecendo aqui? Perceba que a gente formou agora dois novos triângulos retângulos. Eu tenho esse triângulo aqui da direita e esse triângulozinho aqui da esquerda, além do triângulo todo. São todos triângulos retângulos que são semelhantes. Lembra que a gente viu na aula passada semelhança de triângulos. Quando dois triângulos são semelhantes, eu tenho ali uma relação de proporcionalidade entre os lados correspondentes. Então, essas relações todas, relações métricas todas aqui, elas surgem justamente dessas relações de semelhança entre esses triângulos que são formados aqui. Qual que é a primeira relação? Ela diz que h² é igual a m vezes n. O que significa isso? A medida da altura relativa à hipotenusa ao quadrado, nosso h, é igual a m vezes n. Então eu multiplico os dois pedaços que formam a hipotenusa. Muito bem. Segunda relação diz que h vezes c é igual a a vezes b. A altura relativa à hipotenusa vezes a hipotenusa
é igual ao produto dos dois catetos. Então eu multiplico os dois catetos A e B, é igual a multiplicar a altura pela hipotenusa do triângulo todo. Muito bem. Terceira relação diz que A quadrado é igual a C vezes M. Se eu pegar o cateto A e elevar ao quadrado, é igual a multiplicar a hipotenusa do triângulo todo, que é o C, pelo pedacinho M, ou seja, pelo pedacinho que está junto desse lado aqui. Se eu peguei o cateto A, então o pedacinho M está junto desse cateto aqui. E a outra relação é igual à anterior, porém ela vai usar o outro cateto, que é o cateto B. Então é exatamente a mesma coisa. Eu pego o cateto B ao quadrado, ele é igual a multiplicar a hipotenusa do triângulo todo pelo pedacinho que está junto desse cateto. Qual pedacinho está junto do cateto B? Agora é o M. Então multiplica o C pelo M. Essas são as relações métricas, além do teorema de Pitágoras. A gente vai aplicar agora isso aqui através da resolução de um exemplo. Vamos lá. Nesse exemplo, precisamos encontrar qual é a medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 6 e 8 centímetros. Então, representei esse triângulo aqui pra gente, tá aqui, catetos 6 e 8, e marquei a altura relativa à hipotenusa desse triângulo. É justamente o que a gente tem que encontrar, a medida dessa altura, esse H que tá aqui. Bom, como a altura chega então nessa hipotenusa, vai dividir ela em dois pedaços, pedaço M e pedaço N, e o lado todo é a hipotenusa do triângulo que nós temos aqui, como a gente viu antes lá nas relações métricas. Ótimo! Como a gente quer achar essa altura, quais são as relações que fornecem a altura relativa à hipotenusa do nosso triângulo retângulo? A gente tem a primeira relação que é, vamos lembrar, H quadrado igual a M vezes N. Se eu pego a medida da altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual à multiplicação dos dois pedaços que formam essa hipotenusa, tá ok? E a outra relação que eu tenho é que H vezes C é igual a A vezes B. Lembra, se eu pegar a altura relativa à hipotenusa multiplicar pela hipotenusa é igual a multiplicar os outros dois catetos do triângulo. Qual dessas duas relações aqui é legal eu usar? É legal eu usar essa de baixo, porque eu vou precisar ter os dois catetos do triângulo que eu tenho aqui, e eu só preciso achar qual vai ser a medida da hipotenusa C. Se eu for usar a relação de cima, eu preciso ter a medida dos dois pedaços. O problema é que eu não tenho os dois pedaços, eu só consigo achar a hipotenusa toda. Como é que eu posso fazer então para achar a hipotenusa toda? É só aplicar o teorema de Pitágoras. Em qualquer triângulo retângulo, se eu conheço dois lados, eu consigo achar o terceiro. Nesse caso, eu conheço os dois catetos, dessa forma eu acho a hipotenusa. Vamos lembrar, teorema de Pitágoras diz, vamos colocar de verde, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, C quadrado é igual a quadrado mais B quadrado. C é justamente a hipotenusa que a gente quer encontrar, então C quadrado vai ficar igual a quadrado 6 ao quadrado mais B quadrado mais 8 ao quadrado. Então A e B são os dois catetos que eu tenho ali. C quadrado vai ficar igual 6 vezes 6, 36, mais 8 vezes 8, 64. C ao quadrado é igual a 36 mais 64 resulta 10, aliás, 100. E nós temos que a hipotenusa, então, mede 10 centímetros. C quadrado igual a 100, qual o número ao quadrado que dá 100? É o 10. Se a gente conhece o C, que é a hipotenusa, é só aplicar essa relação métrica aqui de baixo que a gente vai encontrar a medida dessa altura relativa à hipotenusa. Então vai ficar o seguinte, H multiplicado por 10, que é a hipotenusa, é igual ao produto dos dois catetos do triângulo, 6 vezes 8. Vai ficar 10H igual 6 vezes 8, 48. O nosso H é igual a 48 dividido para 10, que dá 4,8 centímetros. Essa é a medida da altura relativa à hipotenusa desse triângulo retângulo.
Essa foi a nossa aula sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Espero que você tenha gostado, curta o vídeo, comente e também inscreva-se no canal para ficar por dentro das nossas novidades. Até a próxima, valeu, tchau!